O debate para prefeito de São Paulo demonstrou o quanto o aumento do tom entre pessoas podem causar violências pesadas. A cena protagonizada por Pablo Marçal e Datena é a síntese do que ocorre em bares de periferias todos os dias no Brasil. E podemos aprender algumas coisas com tudo isso que aconteceu. Galera, eu estava assistindo o domingo, o debate da TV Cultura do prefeito de São Paulo, né? Mesmo não sendo da capital. Eu vou muitas vezes para lá e geralmente o cara que ganha na capital, ele consegue alçar voos aí federais, então a gente sempre tem que estar ligado nos prefeitos da capital e nas eleições na capital. Então eu tava assistindo o debate e, cara, os últimos debates têm sido quentes, né, com troca de insultos, várias questões que estão acontecendo aí. E aí, o que acontece, pessoal? Acabou em determinado momento o candidato José Luiz Datena vai dar uma cadeirada no candidato Pablo Marçal. Cara, vira uma loucura, os caras interrompem o debate. Eu falei, nossa, que rompimento, né? Que doideira isso daí. Bom, hoje a gente vai explicar para vocês por que isso aconteceu e a gente vai dar a nossa visão como canal de segurança pública sobre isso, seus desdobramentos, contextos e embasamentos teóricos que ajudam a gente a dar uma olhada um pouco melhor e mais profunda nesse fato, certo? Fernandão, roda a vinheta. Galera, o Pablo Marçal, ele é de Goiás, né? E ele virou candidato a prefeito agora e ele se notabilizou, ficou conhecido como coach. Ele fala que ele não é coach nas reportagens, mas assim, o trabalho dele é muito próximo da linguagem de coach. Então, até agora, até esses dias atrás, as pessoas chamavam ele de coach, que é um cara que faz um lance de mudança de mindset das pessoas, colabora para ajudar as pessoas a mudar a mente delas, hábitos delas, comportamentos, para atingir a prosperidade. E ele, ao longo desses anos, ele fez fortuna, segundo a declaração do imposto dele. E ele, né, ele tem várias empresas e ele conseguiu centenas de milhões de reais com o trabalho que ele tem e com vendas de curso que ele faz. E ele foi colecionando polêmica ao longo do tempo, tanto de coisas que ele falava dentro das reuniões que ele fazia, das mentorias ali, que ele fazia, das imersões que ele fazia, que ele falava de dar soco na cara de tubarão, consertar helicóptero voando, dirigir melhor com Ayrton Senna, algumas coisas desse tipo. E também ele se notabilizou porque ele levou uma galera pro Pico dos Marins, que fica na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, perto do Vale do Paraíba, que é um pico que é muito difícil das pessoas andarem por ali, e ele acabou arriscando a vida do pessoal e os bombeiros tiveram que salvar a galera. Então ele acabou se notabilizando. Aí ele começou a se alçar, ele se alçou a pré-candidato à presidência em 2018, aí depois ele se alçou em 2018 não, agora 2022, aí depois ele se alçou a candidato a prefeito e enfim, e ele tá tentando esse cargo aí em São Paulo e ele até subiu bem nas pesquisas, né? Já o José Luiz Datena é o Datena que todo mundo conhece, tá? Ele começou a vida dele como repórter, depois foi para a questão de repórter de campo, né, de esporte, futebol, mas ele se notabilizou muito no Brasil Urgente, que é o programa aí chave da Rede Bandeirantes sobre jornalismo policial de segurança pública e muitas vezes sensacionalista. Então muitas pessoas que estão aqui no nosso canal têm interesse de assistir o Datena também. Ele tem uma linguagem muito popular para falar sobre crime, criminoso, para cobrar os políticos, e o Datena, ele sempre está aí como um possível candidato à prefeitura de São Paulo, da cidade de São Paulo. E quando é anteriormente, assim, antes da eleição, 6, 7 meses, ele sempre aparece como líder das pesquisas, como segundo colocado, e aí ele resolveu se candidatar. Conversou com o PSDB, se filiou, e além de ter se filiado, ele acabou se tornando pré-candidato pelo partido e depois candidato à prefeitura de São Paulo. E os caras já vinham brigando em outros momentos no debate, tá? O Datena chegou a chegar perto e dar uma encarada no Pablo Marçal de perto. O Pablo Marçal tem uma estratégia que é uma estratégia de provocar os candidatos ali para conseguir tirar os cortes dos vídeos e lançar nas suas redes sociais, que ele consegue impulsionar muito bem. E aí o Pablo parece que ele trabalha numa realidade paralela e ele acaba provocando as pessoas. Já provocou a Tabata Amaral, o Guilherme Boulos, todo mundo. Acho que a única que ele não provocou ali foi a Mariana Helena, que não apareceu, candidata do Novo, que não apareceu em todos os debates, mas de certa forma ela
meio que é uma aliada dele, ideologicamente ela tá mais próxima dele, tá? Nesse debate, o Datena tava também bravo pra caramba, e em um determinado momento, logo no comecinho lá, o Datena disse que não vai fazer perguntas pro Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal não merece ser perguntado, porque o Pablo já tinha provocado ele várias vezes. E Marçal manda uma provocação terrível pro Datena, que ele tá chamando de da pena ali, como se fosse quinta série. O Marçal canta uma parte da música do Racionais, e fala assim, e a Quebrada conhece essa música, homem é homem, mulher é mulher, isto é diferente, né? Isto que eu tô falando é o sujeito que mexe com, enfim, que comete o crime do artigo 213 do Código Penal. Se a gente falar aqui sobre restrição, vocês sabem do que eu tô falando, né? Sujeito que comete atos à força com mulher e tal, etc. E o Pablo cantou essa música. E o debate não deu direito de resposta pro Datena, porque segundo eles não sabiam o que era Jack, o que era a gíria Jack. Mas Jack é uma gíria usada, pelo menos em São Paulo, para falar sobre esses caras que cometem esse tipo de crime do artigo 213 do Código Penal, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, obviamente, o Marçal tava chamando o Datena disso daí, desse cara que faz esse tipo de crime, que viola a mulher, tá? E assim, da onde que ele tirou isso? O Datena realmente foi acusado de assédio por uma pessoa. Isso acabou não indo pra frente, esse caso, tá? Esse caso ocorreu em 2019, quando o ex-repórter do Brasil Urgente, da Band, tá? Registrou queixa contra o apresentador. Mais tarde, a jornalista recuou, ela retirou a acusação e tudo foi arquivado sem nem ter virado denúncia, tá? Então, assim, foi esse fato, beleza? E aí, o que torna o Datena, aos olhos da lei, inocente até que se prove ao contrário. Só que, segundo o mediador do debate, no dia, o Leão Serva, ele disse que o Pablo Marçal continuou provocando o Datena. Ele continuou provocando o Datena. Então, ali, no fundo, nos bastidores, que foi contado só hoje, o Serva diz que o Marçal ficava falando pro Datena, você não é homem, você não sei o que, essas coisas, tal. E o Datena foi ficando nervoso, né? Em determinado momento, o Datena meteu o louco, pegou a cadeira e deu na cabeça do Marçal. O Marçal disse, você não é homem, tal, não é, se eu não sou homem, aí tal, bola nas costas do Marçal, que ele tentou defender com os braços assim, foi um negócio, a hora que aconteceu isso, parou o debate, tal, entrou nos comerciais. Falou que você queria ter feito, você não é homem nem pra fazer isso, você não é homem, tá vendo? Não! Nossos comerciais, por favor. O Marçal fez um vídeo indo pro hospital, parece uma comédia, porque ele saiu até bem machucado, com certeza, né, mas assim, andando e tal. E chegando lá no hospital, colocaram nele uma pulseira verde, que significa pouca urgência. Então quer dizer que o caso do Marçal não era um caso grave, aliás, nem chegar perto de ser grave por ser uma pouca urgência, tá? Mas obviamente, né, galera, segundo as estratégias do Marçal de criar cortes, tudo isso já deve estar na internet, tudo picadinho, certinho, com todas as narrativas, desde a cadeirada até ir para o hospital, até estar no hospital lá. Porque, como já teve outros políticos que sofreram atentados como o Trump, o Bolsonaro e tal, talvez a equipe de marketing dele ache normal navegar por essa narrativa, o que é normal também na política e em campanhas eleitorais. E aí a gente tem algumas questões que quem é de Quebrada entende muito bem, que é as brigas de bar. Isso me lembrou muito briga de bar. No início lá das periferias, nas grandes cidades, nos centros urbanos, os bares eram as primeiras coisas que abriam. Era um recinto ali de associação de bairro, um boteco, uma igreja, não tinha nem fiação de energia, não tinha nada, tinha poucas casas, mas sempre tinha um boteco. E dentro desses botecos, geralmente frequentados por homem, a masculinidade, que são os hábitos ali, os costumes propriamente masculinos, eles afloravam e os caras iam bebendo, e chegava um determinado momento que os caras estavam muito doidos e os caras começavam a brigar e um começava a xingar a honra do outro e aí o outro falava um negócio de honra, tal, batia, dava umas facadas e era muito doido. Quem já morou em periferia sabe que esses bares aí eram os negócios tensos demais e ainda é de certa forma. A gente fez um vídeo aqui faz muito tempo que é um vídeo bem legal que era sobre brigas de bar na periferia, que a gente entrevistou os caras que eram donos de boteco para vocês conseguirem entender.
tá? Então, muita gente já sabe disso daí. E geralmente também, muitas vezes a briga de bar começa com uma brincadeira, mas termina com facada, né? E ali só não aconteceu coisa pior, porque a única coisa que o Datena tinha para bater era uma cadeira, né? Tem muito a ver com lavagem de honra e essas coisas. Mas, pessoal, imputar uma acusação dessa a outra pessoa sempre vai ter uma reação bastante forte. Esse é um crime que nem a própria criminalidade aceita, entendeu? O correto, civilizadamente, era o Datena entrar na justiça e imputar ao Marçal o crime de calúnia e difamação, que são os crimes contra a honra das pessoas. Eu não sei muito bem explicar isso daí, mas a gente pediu para uma advogada explicar pra gente, que é advogada aqui da Iconografia da História, que é muito boa, explicar pra gente o que é o crime de calúnia e crime de difamação, essas coisas, para vocês poderem entender melhor. Mas uma coisa que me deixou claro quando eu vi o vídeo dela é que ambos os crimes não têm muita pena, tá? Calúnia e difamação são ilícitos que estão previstos no rol de crimes contra a honra do Código Penal, assim como a injúria. Bom, o artigo 138 traz a definição de calúnia, que é imputar a alguém um fato criminoso falsamente. Esse delito ele tem pena de 6 meses a 2 anos de detenção e multa. Então é eu dizer que Joãozinho foi na vendinha do seu Raimundo e furtou um pacote de salgadinho. Mas se esse fato não é verdadeiro, então eu estou cometendo aí o delito de calúnia. O artigo 139, por sua vez, traz a difamação, que é imputar a alguém um fato desonroso que vá contra a sua boa fama, que tire a sua credibilidade. A pena para esse é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, e é como se eu estivesse dizendo, por exemplo, que o meu vizinho vai toda segunda-feira trabalhar bêbado, e isso não é verdade. Ambos, 138 e 139, calúnia e difamação, comportam exceção da verdade em hipóteses que estão ali previstas na nossa legislação, e o artigo 143 diz que, antes de sair a sentença, se a pessoa que ofendeu se retrata cabalmente, ela pode ficar isenta de pena. Aí vocês viram? Dificilmente esse crime da cadeia, esses crimes, né? E se a maior punição é multa, então ela só serve para pobre. Porque o cara que é milionário, que tem centenas de milhões na conta, que é o caso da Datena e do Pablo Marçal, eles espalham isso daí, não pegam cadeia e a multa eles conseguem pagar porque tem dinheiro. Então se a pena é multa, então o negócio é que o crime é só para pobre, tá? Mas a gente precisa entender que o Datena poderia colocar ele na justiça, mas o Datena achou que deveria tirar a satisfação ali no momento. O que a gente precisa entender para ficar claro com essa agressão que houve? A gente precisa entender que a política é a arte do diálogo. É muito difícil admitir isso. Essa violência, seja verbal ou em vias de fato, tá? Ela não deve existir na política. A política deve ser o centro do diálogo para que a gente possa avançar, e muita gente esqueceu isso, tá? Vamos lembrar que antes da gente aceitar esse tipo de questão, seja ela verbal ou física, e aí eu tô condenando os dois candidatos, tá? Porque o Pablo Marçal também fez muita violência verbal e o Datena acabou reagindo com esses golpes aí, tá? Vamos lembrar que o Brasil é um país politicamente muito violento, pessoal. Muitos candidatos foram executados no Brasil ao longo dos anos, principalmente nos interiores do nosso país. O Guardão de Mello, por exemplo, que é pai do Fernando Collor de Mello, senador muito famoso, chegou a tirar a vida de um cara dentro do Senado do Brasil. O Jair Bolsonaro sofreu um atentado por questões políticas. E mais outras tantas situações violentas aconteceram no Brasil nos últimos anos. Galera, política não é briga de boteco. E nem pode ser. Política deve prestar diálogo para resolver os problemas, e não o contrário dessa situação. Mas o Brasil é muito louco e tá muito louco nas últimas eleições. É uma brigaiada que não acaba mais entre vários lados da política. E isso, pessoal, é extremamente perigoso para o nosso país. O Datena, ele lançou uma nota oficial tentando explicar o que aconteceu. Vamos lá. Mensagem ao povo de São Paulo. Não defendo o uso da violência para resolver um conflito. Essa é a regra e sempre respeitei nos meus 67 anos de vida, até o dia de ontem. Porque torna-se difícil obedecê-la quando os limites de civilidade são rompidos e corrompidos por um oponente. Infelizmente, foi o que aconteceu na noite de domingo durante o debate promovido pela TV Cultura. Pablo Marçal demonstrou em todas as situações que teve a oportunidade sua falta de caráter. Demonstrou ainda que é uma ameaça para a cidade de São Paulo. Será detido pelo voto.
Mas, a despeito disso, precisava também ser contido com atos. Foi o que eu fiz. Eu sou um cara de verdade e, com um gesto extremo, porém humano, expressei minha real indignação por ter, de forma reiterada, sido agredido verbal e moralmente por um adversário que, como todos têm podido constatar, afronta a todos com desrespeito e ultraje a arrepio da ética e da civilidade. Então, essa foi a nota da Atena. Bom, o Marçal ainda não nota, mas tem o boletim do hospital que a gente vai ler aqui também para vocês. Vamos lá. O paciente Pablo Henrique Marçal foi admitido no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo ontem, 15/9, após traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas. Foi avaliado pelas equipes de clínica médica e de ortopedia e está em alta hospitalar. Dr. Luiz Francisco Cardoso, diretor de governança clínica, e doutora Marina Sarrad, vice-diretora da clínica do Sírio-Libanês. Então ele foi muito bem atendido no Sírio-Libanês e não foi nada grave com ele, mas a gente nunca pode aprovar esse tipo de agressão. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se no Pix. Tamo junto, fui, valeu!